Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, um programa produzido pela Faculdade Palotina de Santa Maria em parceria com a Universidade La Salle. Toda quinta-feira temos um encontro marcado aqui na TV Imaculada para abordar diversos temas com convidados especiais. Hoje, o nosso programa recebe o diácono Leandro Benetti, formado em Filosofia e Teologia pela Faculdade Palotina, mestrando em Filosofia Política e consagrado há 18 anos e que recentemente recebeu o diaconato. O ano que vem será ordenado padre. O diácono já atuou na área de educação no Colégio Palote, em Porto Alegre, na Missão Palotina em Moçambique durante 6 anos e atualmente está em Cascavel, no Paraná, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Bem-vindo! É uma alegria estar aqui contigo. Boa noite também a todos os telespectadores da TV Imaculada. É uma alegria podermos conversar um pouco, partilhar um pouco das experiências. Diácono Leandro, na tua apresentação aqui destaquei que há 18 anos você é consagrado, tem toda a tua caminhada nos estudos de filosofia, teologia, mais o discernimento anterior, né, realizado para ingressar no seminário, todo esse tempo, e aí vem o teu sim, né, para ser irmão palotino. Como é que é essa trajetória até chegar a esse momento do sim para ser um irmão palotino, um consagrado palotino? Muito bem, tá? Que pergunta interessante, Jolaí. Eu percebo assim que na vida nós temos caminhos, né? Processos. Vamos elaborando os processos e as realidades. Então, a partir disso, eu gosto muito de perceber a vida. E eu sempre fui uma pessoa de uma personalidade muito fraternal. Gosto muito de estar com as pessoas, poder estar próximos das pessoas. E isso também foi me aperfeiçoando dentro dos meus estudos. Esse sentido da vida religiosa consagrada, de ser um irmão entre os irmãos, não é? Então, dentro de tudo isso, dos estudos, da reflexão, até mesmo alguns formadores, professores que eram padres, bom, você está estudando teologia para quê, se você não vai ficar padre nesse momento, durante todo esse período? Eu dizia, não, para aprofundar a minha fé, para poder viver melhor a minha fé, compartilhar mais. Então, assim, eu venho de uma família, somos 2 irmãos, e sempre muito a minha família do interior, uma família que sempre esteve muito ligado à igreja, também as questões de comunidade. Então era sempre muito aquele jovem, desde antes de seminarista, que gostava muito de estar aí junto com os demais jovens. Tinha alguma organização do futebol, da paróquia, da comunidade, eu estava sempre muito envolvido. Então isso tudo é um processo na caminhada, né? E aí eu digo que é essa caminhada que a gente vai se realizando e se descobrindo. Então eu sempre me percebia muito assim, uma identidade pessoal de estar próximo das pessoas. Isso que me instigou muito a ser religioso. Além disso, sempre é chamado de Deus, né? É Deus que chama, é Deus que inspira, né? Através do dia a dia, das realidades que você vai vivendo. E nesse tempo, né, nesses anos de consagração, quais foram os desafios que você encontrou no teu trabalho aqui no Brasil, né, lá em Moçambique? Muito bem. Eu, como irmão, trabalhei muito tempo na área da educação, né? E a educação ela é desafiadora porque todos os anos você está em movimento. Aquilo que você está educando hoje, acompanhando hoje, ele vai passando e amanhã vem novos. Então esse era um grande desafio. Além disso, dentro de uma grande metrópole, que é Porto Alegre, né? Mais de 1 milhão de pessoas, você tendo que auxiliar na educação de crianças, jovens. Então esse sempre o grande desafio. Além disso, trabalhar com toda uma equipe educacional de professores. Então
esses grandes desafios que a sociedade odierna apresenta, né? A dificuldade, muitas vezes, econômicas, de sustentação, mas, ao mesmo tempo, as dificuldades familiares, né? Os desafios da sociedade hoje, jovens, muitas vezes, também com grandes dificuldades de aceitação pessoal. Então, eram esses desafios. Por outro lado, Moçambique já é uma outra realidade, né? Então, a minha vida religiosa, e eu trabalhei muito lá na área da manutenção do trabalho, né, para angariar fundos para a manutenção, um trabalho de conscientização familiar muito grande. Então, lá o desafio era mesmo um desafio, diria quase que braçal, né, de construção, de poder produzir, de ajudar as pessoas também a crescerem socialmente. Então, esses foram os grandes desafios. E um grande desafio pessoal é isso. Imagina você dando numa grande metrópole, que é Porto Alegre, numa correria imensa, de repente você se depara com uma vila dentro de um lugar pequeno em Moçambique. Então, aquela correria da vida, de repente, digo assim, puxar o freio de mão e de pé e travar, aquilo lhe dá você muda, é muito difícil você assimilar tudo isso. Mas, por outro lado, também é grandioso, porque daí você aprende realidades que, de repente, você não viveu aqui, mas passa a viver aqui, né? Ao mesmo tempo que é o crescimento, mas são as dificuldades. Os desafios são esses, né? E esse trabalho nessa grande metrópole, né, no caso da nossa capital gaúcha, Porto Alegre, essa vivência com pais de estudantes, com as famílias, a gente sabe, né, que as famílias hoje, elas sofrem tudo aquilo que a sociedade moderna hoje sofre também, né? Que são, às vezes, falta de tempo para convivência com os filhos, falta de tempo para estar aí em família, né? O mundo do trabalho suga as preocupações, a sustentação familiar, como é que faz isso, como é que faz aquilo, né? Como a escola católica, no caso, né? Uma escola palotina, e o teu trabalho ali dentro dessa escola, como você desenvolvia essa pastoral, essa ação, né, de preocupação com as famílias, com isso? Muito bem, Julei. Para resolver grandes dificuldades ou grandes problemas, não se resolve eles sozinhos. Acho que um dos grandes objetivos, uma das grandes perspectivas nossas era trabalho em conjunto, todos focados nisto. Então, justamente, esses grandes problemas que nós sentimos na sociedade hoje, por exemplo, a questão da droga, parece que é uma necessidade, uma busca por uma falta, né? As drogas, a falta de diálogo em casa, a falta de diálogo também dentre estudantes, colegas, porque a quantidade de filhos hoje vai se reduzindo, no máximo 1, 2 filhos, então eles chegam no colégio sem muita convivência social também. Então, eu digo que é um trabalho de formiguinha e do formigueiro todo, né? Então, os desafios enfrentados eram justamente isso. Um trabalho conjunto, uma valorização também das famílias, buscar além do conteúdo, porque muitas vezes é isso, é conteúdo, é matemática, é português, mas com sentido, com valor, trazendo as famílias também, né? Valorizando momentos específicos, tanto culturais, locais, né? Por exemplo, o Dia do Gaúcho, que nem aqui no Rio Grande do Sul, traz a família para estar junto, né, nesses festejos dentro do colégio, momentos celebrativos, momentos de encontro, de formação para os pais. Então, isso tudo exige muito trabalho, mas nunca sozinho. Porque se você vai realizar algo sozinho, não consegue, né? Então, eu vejo sempre isso, né? A questão do trabalho em conjunto e de poder trazer diversas possibilidades para o mundo educacional. Não ver o colégio como sala de aula, né? Como quadro professor-aluno, mas como uma instituição orgânica, tendo professor, coordenações, estudantes, famílias, e cada um de acordo com suas possibilidades. Vemos muito nesse sentido, né?
E essa mudança cultural que acontece na tua vida, né, tendo presente aí o foco família ainda, aí tu sai dessa realidade, dessa grande metrópole, como você falou, né, cai lá em Moçambique, numa outra realidade. Há semelhanças ou só diferenças à realidade familiar daquele povo, daquela situação, com isso que você vivenciou aqui? Como é que esse contraponto aí? Correto. Olha, Jolair, também quem está nos assistindo pela TV Imaculada, é muito diferente. A cultura, ela impacta diretamente no pensar e no agir humano, né? É uma percepção de realidade muito distinta. Eu digo sempre, é complicado até expressar ou elaborar um conceito sobre essas realidades. Mas assim, eu digo sempre assim, a questão de território, né? Uma coisa simples, mas imagina você, hoje chega alguém lá na sua casa e te oferece um valor muito significativo para comprar a sua casa. Não, eu vou, sei lá, sua casa vale 300 mil, eu vou te pagar 500. As pessoas hoje não pensam muito, vamos trocar, vamos vender. Lá não, tudo faz parte da vida deles. O próprio território, não, isso daqui faz parte da minha história, das gerações, das gerações, das gerações. Então, o manter a própria língua, o manter as situações. Às vezes, é interessante isso, né? Eu perguntei, já cheguei a te perguntar para alguns, mas por que vocês não fazem diferentes? Por que vocês não mudam? Por que a tendência nossa é, irmão, por que vocês não melhoram? Como achando que aquilo que eu faço é melhor que aquilo que o outro faz. Daí, isso me chamou a atenção, uma resposta. Melhorar o quê? Se nós vivemos mais de 1000 anos, somos comunidades milenares, e onde vários tentaram entrar aqui e acabar conosco, e olha, nós estamos ainda aqui, mantendo cultura, língua, a questão da alimentação, de tudo isso, território. Então, é muito diferente, Jolair. É difícil explicar, é difícil precisar, mas há uma diferença muito grande. Claro, somos pessoas, temos sentimentos, todos nós, dores, alegrias, mas a percepção da realidade, perceber a realidade de forma diferente, viver o pouco, mas com muita alegria. Muito obrigado por esse primeiro bloco, esse bate-papo leve, né, que tivemos. Vamos para um breve intervalo. O Diálogo Aberto volta já. Não saia daí. O programa Diálogo Aberto está de volta. Hoje, com a presença do diácono Leandro Benetti. Diácono Leandro, né, no bloco anterior conversamos, né, sobre teu tempo de consagração, sobre teus trabalhos, os desafios, esse contraponto com a cultura, né, aqui do Rio Grande do Sul, dos teus trabalhos pastorais e teu trabalho lá em Moçambique. E no decorrer desse processo acontecem algumas coisas na tua vida pessoal, né? E também o discernimento vocacional vai tomando alguns outros rumos e você, né, se torna diácono, né, da Igreja Católica e com já uma perspectiva de ordenação presbiterial aí para os próximos meses. Isso. Como é que isso acontece, né? Como é que é esse discernimento, essa mudança, né, na tua vida? Muito bem, Jolair, queridos que estamos nos assistindo. Tem coisas na vida que a gente passa que faz nós nos virarmos do avesso, né? Então, estando em Moçambique, no último ano que eu lá estive, eu encontrei uma doença muito grave, uma tuberculose, que quase me levou a óbito, né? Fiquei internado por muito tempo, né? 30 dias de UTI, enfim, no início desenganados pelos médicos, e nós vamos recebendo graças divinas.
As graças sobre graças ditas pelo próprio médico que lá me atendeu, né? Foi um médico chinês, e ele diz, olha, não fomos nós, agradeço o número 1. Então, eu tive que fazer um tratamento, porque a tuberculose é um tratamento extenso, né? Ele me machucou muito o meu pulmão, e aí tive que retornar ao Brasil. E sempre bate na mente, né? Senhor, o que queres de mim? Porque não era para eu estar aqui, e aqui estou. Então, afinal de contas, Senhor, o que tu me pedes a mais? Então, sendo assim, retorno para o Brasil, né, para fazer todo o tratamento, e me pede então para estar em Cascavel, Paraná, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. E ali um trabalho bem pastoral paroquial. E dentro do trabalho pastoral paroquial, sempre aquela voz, Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres de mim? Mas Deus não tem WhatsApp, né? Eu brinco lá, eu até falo com os paroquianos, Deus não tem o WhatsApp, mas vocês me mandam direto, né? Vocês, então, é a palavra de Deus falando através das pessoas, né? Então, ali comecei um trabalho também como religioso, irmão, mas assim, aquela aproximação daquela pessoa que vem me pedir, irmão, pode me atender em confissão? Não, não posso, porque eu não tenho o sacramento da ordem. Precisamos de alguém lá no hospital, né? Lá tem um hospital muito grande, para fazer unção dos enfermos. Não posso. Gostaríamos de realizar o matrimônio, né? O sacramento do matrimônio. Não posso realizar. A questão dos sacramentos na paróquia ela é muito intensa também. E aí eu fui me perguntando, meus colegas também, o próprio bispo de Cascavel, foi me colocando algumas perguntas, né? A própria comunidade vai apresentando. Olha, por que você não fica? Então dá esse passo. E aí quando nós percebemos, Jolair, nós que aqui estamos assistindo também, quando nós percebemos que tudo concorre para nós respondermos e nós não respondemos, essa era a minha pergunta. Então eu estou travando. Quem está travando a caminhada sou eu. E aí é uma pergunta, claro, a grande pergunta que eu ficava era, será que eu vou deixar de ser fraterno, irmão, fraternidade em sentido... E senti que não, que é dom de Deus também, né? É personificação. E aí eu falo, sim, vou dar esse passo. Então, Jolair, foi justamente pelo pedido, pela insistência das pessoas, mas uma insistência que já existia, mas não dentro de mim. E de repente surge dentro de mim esse desejo de algo a mais, também passado pelas experiências que passei, né? Porque, de fato, quando você chega no momento, você coloca a vida nas mãos de Deus. Daí é dito, né? Eu sempre recordo, ó Senhor, Tu aqui me trouxes, né? Eu estou aqui, né? Então, fazes de mim o que queres. Então, quando você vê acontecer realidades na vida, e como foi na minha vida, e me perguntando o que eu posso fazer a mais, e de repente as pessoas, a realidade me apresenta esse algo a mais que eu tenho que fazer, e eu travo, não consegui. Não é assim. Então vamos fazendo, sentindo a presença de Deus, o desejo das pessoas, o pedido também. E aí fui fazer esse discernimento. Claro, eu sempre perguntava, me dê um tempo, me dê um tempo. Então dentro de um ano que eu estava ali, faço esse pedido. Então foi no dia 3 de outubro, então falei com o provincial, enfim. E aí no dia 3 de outubro recebi a ordenação diaconal. E de fato, em processo da ordenação sacerdotal, que já estamos aí quase que marcado já está, né? A perspectiva é ser no último final de semana de abril, no dia 26, que também será, assim, uma comemoração do dia do nosso padroeiro, São Vicente Pallotti, que ele nasceu dia 21 de abril, e daí naquele final de semana também terá as festividades dele, junto disso, a ordenação sacerdotal. Então é um sim, é mais um sim na vida. E isso eu escutei do Dom José, arcebispo de Cascavel, quando nós dizemos sim a Deus, sim, ele vai realizando grandes obras na nossa vida. Então foi essa inspiração, diria assim, na minha vida, nesse novo passo da vida. Você traz aqui um elemento importante, né, que eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais. Sim. Hoje nós vivemos uma realidade, muitas vezes, em que a gente é convidado a tomar decisões. Uhum.
E eu tenho que ter a minha decisão, a minha opinião, fazer do meu jeito, fazer do jeito que eu acho que tem que ser, né? E tudo muito individual, até individualista, né? E a gente vai até ensinando os filhos a serem assim, até autonomia, isso. E você falou muito agora nessa tua fala, uma perspectiva bonita para nós, né? Dizer, eu, né, ouvi um chamado, eu, né, assim, confiei em Deus, coloquei a minha vida nas mãos de Deus. Para isso precisa ter assim uma vivência, uma espiritualidade, né, bastante forte, bastante, né, a tua situação que tu passou. Como é que é hoje num mundo tão individualista, tão, né, ligado a eu ser o centro das coisas, entregar-se à vontade de Deus? Muito bem, Julair. Esse é um tema muito profundo da questão do individualismo, não da individualidade. Cada um de nós somos únicos, né? Podemos procurar nos bilhões, não haverá ninguém igual ao Jolair e ninguém igual ao Leandro. Somos únicos, mas não devemos ser justamente isso, individualistas. Tem uma expressão africana, e isso eu aprendi lá, né? Ubuntu, ou Ubuntu. Sou porque somos. Sou dentro de uma vida que não sou sozinho, desde o início da vida. Então, dizer sim é, ao mesmo tempo, olhar ao redor e ver que aquele sim que você está dando também está sendo valorado, garantido, enfim, como dizer o termo, por aqueles que aqui estão. Quer dizer, antes nunca assume uma vocação sozinho. A resposta é individual. A resposta é individual. Mas a vocação, a caminhada é em comunidade. Então, dizer o sim é baseado naquilo que já foi sido vivida. Em todos aqueles momentos da vida que você sente que você não está sozinho. E outra coisa muito interessante, e eu apresento para todos, algo que o Papa Francisco sempre dizia. Um dos grandes males da humanidade atual é a indiferença. Fazer-se indiferente frente às necessidades, frente aos chamados, né? Dizer não, às vezes é preciso alguns nãos, como é preciso alguns sim. O grande problema é nem não, nem sim, a indiferença. Você falar com alguém e a pessoa nem, tá, ok, né? A indiferença. O Papa Francisco diz, e de fato cada um de nós sabemos disso. Quando você se depara com alguém e esse alguém indiferente frente a você, você também se sente mal com aquilo. Então é isso, né, Julair? É sentir a presença das pessoas, a presença de Deus e ao mesmo tempo caminhar junto, né? É uma resposta pessoal, mas não individualista. Perfeito. E nessa mudança toda, agora numa paróquia, como diácono, futuramente como sacerdote, o que te envolve hoje em Cascavel, na paróquia? Quais estão sendo seus trabalhos a nível, né, de paróquia, a nível pessoal, né, na congregação palotina? Como é que está o teu mundo depois de todas essas mudanças aí que aconteceram e estão acontecendo na tua vida? Né? Muito bem. Pois é, Julair, uma vez professor, sempre professor, né? Mesmo não estando em sala de aula, né? Então, assim, na paróquia, então, eu trabalho os trabalhos paroquiais, como agora como diácono, dentro dos sacramentos, os batismos, os casamentos, também celebrações, mas também muito ligado também às formações, né? Formações de liderança, a questão dos ministros, acólitos, coroinhas, a catequese, né? A formação catequética ela é fundamental para o desenvolvimento. Eu sempre digo que tem 3 pilares que sustentam a igreja. Comunidade que não reza junto morre. Comunidade que não tem lideranças, que tem vontade, que tem um espírito, né, bonito, o chamado de Deus, que não se coloca à disposição, morre. E comunidade que não estuda junto, não tem uma catequese, não só para os pequenos, uma catequese, uma consciência catequética, também morre. Quem não aprende a fé que vive,
né, aos poucos vai perdendo a própria fé. Então é isso muito, né, Jolaí, que eu tenho vivido muito dentro da paróquia. O sentido da formação das pessoas que estão envolvidas, formação das crianças, então das catequistas, programa de formação de catequista, programa de formação de ministros, enfim, todo esse aparato. Além de também, esse ano que estive no nosso seminário menor, né, no nosso postulado, continuei dando aula para os meninos lá de filosofia, até uns estavam meio assustados, falei, calma, mas também ajudava nesse sentido. E em relação a estudos? Então, agora estou fazendo o meu mestrado de filosofia política, trabalho na área rapidamente, na área da filosofia política e a questão da paz, né? Então, tem um autor italiano que fala da paz. A guerra não resolve os conflitos. Então, há 3 possibilidades de resolver os conflitos, diz ele. É terminando com as armas, que é algo que, né, terminar com as armas. Outro é conseguir organizar uma instituição internacional que consiga dirimir todas as dificuldades, né, todos os atritos entre estados. E um terceiro, que é a mais difícil de todas, mas a mais eficaz, né? Mudar o coração humano. E aí, a partir disso, o nosso tema é a partir de um grande homem que já citei aqui, o Papa Francisco. Fratelli tutti. Somos todos irmãos. Então, é nesse sentido que eu estou estudando agora, né, fazendo essa reflexão filosófica também a partir disso, né? Como compreender a realidade humana vivendo a fraternidade. Muito obrigado, Diácono Benetti, né, por tua presença em nosso programa, por esse belo bate-papo, né, que fluiu tranquilamente, né, e é um prazer, né, o senhor estar aqui novamente, porque é a sua segunda participação aqui, né. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença, obrigado por sua participação e pela sua audiência. Vamos nos ver na próxima semana.